Chega mais, gente, e hoje tá difícil. Essa é uma das histórias mais tristes e, sei lá, que mais mexeu comigo e eu acho que vai mexer com muita gente. É uma relação entre mãe e filha, com tanto abuso, com tanta crueldade, e eu não falo só a questão física não, crueldade emocional. Vou dar um spoiler aqui. Imagina uma mãe que trai o marido, no caso, o pai. Isso dói demais, certo? Mas nesse caso aqui, além da mãe trair, ela convenceu a filha a compactuar com esse adultério. Ela colocou a menina no meio da mentira que ela armou para encontrar o amante. Mas o episódio vai muito além da relação entre mãe e filha. A história envolve conflitos religiosos, conflitos de cultura, e para vocês entenderem tudo o que se passou na vida da nossa Brazuquinha, a gente vai viajar um pouco. Vamos para o Brasil, para o Egito e para os Estados Unidos. A história dela é daquelas que todo mundo tem que escutar, e sabe por quê? Porque nenhuma criança merece passar pelo que ela passou. É uma história para toda mãe saber que por trás de uma criança existe um ser humano que está absorvendo absolutamente tudo o que está acontecendo ao redor dele e vai levar isso para a vida. Um alerta: esse episódio pode trazer à tona lembranças difíceis para algumas pessoas, principalmente para quem teve ou tem problemas de relacionamento com a mãe. Então segura, que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Hannah. Para entender a história dela, a gente vai ter que saber um pouco da história da família dela. Bom, a família da Hannah é do Egito. O pai, a mãe se conhecem desde que nasceram. Eles são primos de primeiro grau e sempre foram apaixonados um pelo outro. O pai da Hannah estudou engenharia e quando ainda estava solteiro, ele foi contratado por uma empresa brasileira e se mudou para o Brasil. A mãe foi atrás. Ela chegou em São Paulo já vestida de noiva e eles se casaram. Isso foi em 1973. Beleza, eles foram vivendo a vida de casados lá até que tiveram o primeiro filho, nesse caso, filha, a Hannah. A Hannah lembra que quando era muito pequena, o pai viajava bastante. Ele ia muito ao Paquistão e toda vez que voltava para o Brasil, ele estava diferente. O que eu quero dizer com diferente? Eles eram muçulmanos, mas não eram uma linha muito ortodoxa, não. Só que durante essas viagens ao Paquistão, o pai foi mudando e ele foi ficando mais radical. Ele passou a usar aquelas roupas largas e compridas, umas túnicas, deixou a barba crescer e fez a esposa dele mudar também. No começo, a mãe da Hannah teve que se cobrir com aquele lenço que elas usam no cabelo, o hijab. E com o tempo, nessas idas e vindas das mesquitas do Paquistão, a mãe da Hannah foi obrigada a usar o niqab. O niqab, gente, é aquele lenço que tampa tudo, a testa, o nariz e deixa só essa região dos olhos à mostra. Ela teve que mudar as roupas também. Ela passou a se vestir com aqueles vestidos largos e compridos até o pé. Essa mudança do pai afetou não só o jeito deles se vestirem, mas também a vida deles como um todo. O casamento dos dois era assim, como é que eu explico? Para quem estava de fora, era a família ideal, perfeita, eles se tratavam super bem, eram amáveis, davam um check naquelas qualidades de casal incrível que a gente vê na rua, sabe? Mas entre quatro paredes, o bicho pegava, ele era muito ciumento, e aí era briga atrás de briga. Pois foi nesse ambiente aí de briga e muita opressão religiosa que a Ana cresceu. Eu não podia fazer nada, tudo que eu fazia era errado, sempre estava errada. E se eu não concordasse com meu pai e com a minha mãe, eles me batiam, e batiam muito. Não existia conversa. Não sei se vocês sabem, mas geralmente as mulheres muçulmanas começam a usar o hijab depois que menstruam. Pois com a Hannah foi diferente. Ela começou a usar com 7 anos e por causa desse radicalismo aí do pai. Pensa, uma criança de 7 anos com lenço na cabeça, isso na década de 80 no Brasil, 7 anos está no quê? Terceira série? É uma criança que pendura em parquinho. Ela não fazia ideia de por que ela tinha que usar aquilo enquanto as amigas dela usavam roupa que queria. Nem no Egito eu vi isso. Lá as crianças não usam, não. Eu, pelo menos, não vi. Mas a Hannah não discutia com medo de apanhar, porque se ela perguntasse, por exemplo, por que ela era a única com véu na escola, já vinha surra. Ela nem arriscava, ficava quieta e obedecia. Mas no fundo, ela não entendia. Claro, né? Pelo que parece, ninguém nem conversava com ela direito. Uma menina de 7 anos só quer saber por que as amiguinhas são de um jeito e ela de outro.
Com 11 anos, a Hannah estava naquela idade gostosa de começar a olhar para os meninos com outros olhos. A Hannah escreveu uma cartinha de amor para o menino lá da escola dela, coisa ingênua, de menina. A mãe descobriu essa carta. Em vez de conversar com a filha, aproveitar a oportunidade, orientar a menina, o que ela fez? Ela deu a carta para o pai. A Hannah me disse que nunca viu o homem tão bravo, mas tão bravo. Ele ficou tão bravo, gente, de jogar assim lâmpada no chão para quebrar, de tanta fúria. A Hannah achou que o pai ia matar ela nesse dia. E ele gritava: vai quebrar sua honra! Se quebrar sua honra, quebra todos nós! Honra? Uma cartinha inocente? Pois depois desse dia, o pai tirou a Hannah da escola. E só deixou a filha voltar depois que ela insistiu muito. Mas ela teve que cobrir ainda mais o rosto para ir para a escola. Chegava no ônibus escolar, ela arrancava tudo. Mas essa parte, os pais dela não precisavam saber. Tanto o pai quanto a mãe eram muito violentos. Só que o pai era previsível. Então a Hannah sabia o que esperar dele. Já a mãe, a Hannah me falou que a mulher surtava do nada. Não tinha como saber o estado de humor da mulher. E isso é complicado, né? Porque se ela aproveita, assim, de um momento que a mãe estava calma para pedir alguma coisa, a mulher já podia começar a gritar do nada. Como que você confia numa pessoa assim? A Hannah não entendia por que os pais dos amigos lá em São Paulo eram todos carinhosos, afetuosos, enquanto ela, em casa, era tudo na base da porrada, do grito. Ela me contou uma coisa que doeu na minha alma. Quando a mãe a levava para a escola, ela via aquela coisa das mães beijarem os filhos, quando as crianças estão saindo do carro. Sabe aquela coisa na hora de despedir? Claro que a mãe dela não dava beijo nenhum, pois teve um dia que a mulher, eu acho que a mãe da Hannah se sentiu mal de ver que a filha era a única que saía do carro sem esse contato físico. Daí o que ela fez? Deu um tapa na cara da Hannah e falou assim: dá um beijo aqui. O tapa na cara para conseguir um beijo. Eu nem perguntei se tinha gente olhando, porque só a dor da tua mãe te meter uma bofetada na cara do nada, só isso já é dor demais. E se tiver gente por perto, e porta de escola, a gente sabe como é que é, né? É de cortar o coração. Bom, aí a Hannah foi crescendo, a mãe teve outros filhos, e quem cuidava? A Hannah, claro. Acho que foram uns 8 irmãos no total. Quando a Hannah fez 12 anos, os pais fizeram uma festa em casa. E para que essa festa? Vocês conseguem imaginar? Casamento. Os pais arrumaram lá um cara da Síria, pasme, 35 anos, um cara de 35 anos para casar com a filha deles de 12. Gente, a menina em São Paulo só queria sair para patinar no shopping, paquerar um menino bonitinho e só. Devia rolar aquele papo entre as amigas da festa dos 15 anos e tal, mas os pais fizeram uma festa de casamento para a filha. E como é que foi essa festa? Para começar, a festa era uma novidade na casa deles, porque eles não tinham hábito de comemorar nada, nem aniversário, nada. Dizia o pai que era contra os princípios religiosos. Então, só o fato de ter festa na casa já era uma coisa de outro mundo. Aí enfeitaram tudo lá. Quando os convidados foram chegando, eles foram se separando. Os homens ficavam de um lado e as mulheres de outro. Na casa tinha sala separada, tinha a sala das mulheres e a sala dos homens. Daí rolou uma cerimônia lá. Os pais da Hannah mandaram ela assinar um papel todo escrito em árabe e ela não entendia nada. Esse sírio colocou um anel na mão dela. Na época ela não sabia bem o que estava acontecendo. O pai da Hannah tinha vários imóveis e botou esse cara para viver num dos apartamentos deles. E a Hannah ficou na casa dela. No dia seguinte dessa festa de casamento, o sírio foi na casa dela de novo e a mãe colocou os dois sozinhos numa sala para conversar e trancou a porta. Pela primeira vez, a Hannah ficou sozinha com um homem, trancada ainda por cima. Mais tarde, ela foi descobrir que esse ato simbólico de deixar os dois sozinhos juntos e trancados era como dizer que a mãe estava apoiando o que podia acontecer ali dentro. Mas na hora, gente, ela não sabia de nada, era só uma menina. O homem foi para cima dela, para agarrar a Hannah mesmo ali. Mas a Hannah disse não. Ela falou assim: em mim, você não toca. Esse sírio tinha a idade da mãe dela.
Durante um mês, esse homem foi na casa da Hannah todos os dias. E para se defender, para não deixar ele tocar nela, a Hannah batia nele. O bom é que ele não revidava, porque o jeito que a sociedade era machista no Brasil era capaz dele bater nela e ainda acharem que a culpa é dela. Cara, a Hannah foi muito corajosa olhando assim agora, né, em 2025, porque ela bateu o pé e não deixou esse homem encostar a mão nela. Na escola, todo mundo ficava perguntando o que era aquele anel no dedo e ela morria de vergonha. E a mãe? A mãe perguntava se a filha não estava feliz. Feliz? De casar com 12 anos? Mais tarde, quando a Hannah entendeu que ela tinha casado, primeiro veio a decepção. Como que o pai dela tinha feito aquilo com ela? Como tinha entregado a própria filha para um homem mais velho e desse jeito? Como a mãe foi capaz de trancar a filha junto com um estranho e depois bateu o pé e disse que não ia ficar com aquele homem de jeito nenhum. O pai teve que devolver todo o ouro que o Círio tinha pago por ela, porque tinha essa. Esse Círio deu dote para casar com a Hannah. A Hannah falou pro pai assim: se esse casamento não for desfeito, eu vou pegar esse ouro todo e fugir. Ela foi corajosa porque ela podia ter apanhado muito ali. Aí eles cancelaram o casamento religioso, mas não foi de boa não. O pai ficou muito bravo e a mãe praticamente falou que a vida dela estava arruinada. Era uma vergonha o marido devolver a mulher. Acho que não tinha essa coisa de mulher não querer. Gente, pensa no peso de escutar isso da própria mãe. Vida arruinada, vergonha, filha devolvida. Quando a Hannah fez 14 anos, quer dizer, 2 anos depois dela ter casado e separado, o pai arrumou outro casamento para ela. Mas dessa vez, ela não assinou nada. Hannah foi logo falando que não ia casar. O pai tentou 6 meses e ela bateu o pé e falou que não ia casar. A Hannah me falou que ela ia contra os pais nessa coisa de casamento, mas de resto, ela era uma filha super obediente, dessas que fazia tudo para agradar. Mas, por mais que se esforçasse, por mais que fizesse tudo o que a mãe queria, nunca era o suficiente. Para ela, o pior era que na rua os pais pregavam união, valores religiosos e em casa era uma família totalmente desequilibrada. A Hannah foi se desenvolvendo nesse ambiente de radicalismo religioso com um pai absolutamente autoritário e uma mãe violenta e instável emocionalmente. Qualquer coisa era motivo para apanhar, até um beijo, como vocês viram aí, né? Não existia harmonia. O que tinha na casa era briga e chantagem emocional. E mais, a Hannah não era a única vítima de violência física, não. Todas as crianças apanhavam muito e a mãe também. Quando a mãe dela não obedecia ao pai, quando ela argumentava uma coisa que ela achava que tinha razão, o pai batia na mãe, dava tapa na cara dela, batia com chinelo na própria esposa. A Hannah nunca viu, mas ela ouvia os dois dentro do quarto, ouvia tanto os barulhos das agressões como também do choro. Eu contei essa parte até aqui para a gente entender como era a vida da Hannah no Brasil. A partir de agora, tudo vai mudar para pior. Quando a Hannah tinha uns 16 anos, os pais resolveram voltar para o Egito. Uma observação aqui é, nem a Hannah nem os irmãos sabiam falar árabe direito. Árabe é a língua oficial do Egito. Daí, quando chegaram no Egito, ela foi para uma escola e deu ruim. Porque apesar de ser filha de egípcios, a Hannah é brasileira e até os 16 anos ela tinha vivido no Brasil. Pois chegando lá, já no primeiro dia de aula, ela apanhou na escola porque não sabia cantar um hino. Não sabiam que ela era estrangeira e chegaram dando reguada na mão dela porque ela errou a letra da música. Tinha um lance lá nessa escola que era um direito de estrangeiro. Olha que coisa maluca. Por ela ser estrangeira, ela podia evocar esse direito de não apanhar mais. O resto do povo apanhava, todo mundo apanhava, né? A Hannah evocou isso aí, mas daí o colégio todo foi contra ela. E tem mais. No Brasil, a Hannah estudava numa escola americana, bilíngue, né? Só que o inglês era com sotaque americano. Já no Egito era britânico. E ela não conseguia compreender muito bem, é questão de sotaque mesmo. Daí era mais um problema por causa disso.
Aí não deu outra. A menina entrou em depressão total. Perdeu até 1 ano na escola por causa dessa mudança de país, ou melhor, por causa da confusão que virou a vida dela. Então, quer dizer, se até aqui a única alegria que a Hannah tinha era estar com as amigas na escola, no Egito, isso acabou. Em casa, a situação também piorou bastante. A família foi morar numa cidade do litoral, mas o pai trabalhava no Cairo. Ele ficava muito tempo fora de casa. Nessa parte do pai ficar fora, foi até bom, porque daí era menos briga e menos violência dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, foi péssimo, porque a Hannah viveu uma das piores fases da vida dela. Bom, nessa época, a mãe da Hannah se reaproximou da família dela. Eles estavam de volta no Egito, né? Então era uma família muito grande, com muitos primos, e ela se reaproximou desse pessoal depois de 20 anos. 20 anos foi o tempo que eles ficaram no Brasil. E aqui começa o capítulo mais triste dessa história. Tá próximo da família até não era um problema. A família dela era de uma ala muçulmana bem progressista, diferente da parte do marido, que era mais fundamentalista. Mas a questão mesmo foi a mãe ficar bem próxima de um dos primos. Esse homem tinha perdido a esposa há pouco tempo, estava viúvo e morava na Itália. E eles se reencontraram durante uma visita dele ao Egito. Depois desse reencontro, o comportamento da mãe mudou bastante. Ela começou a se arrumar mais, se maquiar, saía de casa sem aquela túnica larga e até sem o véu. Enquanto a mãe ia sabe-se lá para onde, a Hannah tinha que ficar em casa cuidando dos irmãos mais novos. E ai dela se abrisse a boca para falar alguma coisa para a mãe. Se reclamasse, se dissesse que não podia, que tinha que estudar, não interessa. Não podia falar nada ou apanhava. Ou a mãe enchia a Hannah de tapa na cara. Então a Hannah assistia aquilo quieta, mas sem entender, porque existia um conflito ali muito grande do que era pregado pelos pais como sendo certo e do que era de fato colocado em prática por eles. A Hannah dormia muito tarde e ouvia a mãe chegar em casa e ir para o quarto dela, mas a mulher não ia para o quarto sozinha. A Hannah não via, mas ela escutava a mãe trazer um homem para dentro de casa. Ela escutava os dois dentro do quarto, a mãe e o primo da mãe. Teve uma vez que esse primo mandou passagem para a mãe dela para ir para a Itália e a mulher foi. O pai da Hannah estava no Cairo. A mulher deixou as crianças sozinhas, quero dizer, com a Hannah, e foi para a Itália para ficar com o primo. Só que aí vocês me perguntam, cadê o pai? Ele trabalhava muito e, pelo que ela me explicou, eles eram gente com muito dinheiro, porque viviam bem assim, de grana, né? Casas boas, boas escolas. O pai ficava 1 mês fora de casa e foi num desses intervalos que a mãe foi para a Europa. E quando o pai ligava perguntando da mãe, a Hannah tinha que mentir para ele. A mãe que obrigava a menina a fazer isso. A Hannah mentia. Ela não contava que a mãe estava com outro, porque era capaz do pai bater em todo mundo, inclusive nela, porque, né, não tinha nada com isso. Então, cada hora que o pai ligava, ela dava uma desculpa, tipo, minha mãe tá no banho, ela foi ao mercado, ela tá na vizinha, sei lá, tá dormindo. E aí ele gritava com ela. Eu contando aqui parece uma coisa ingênua, só uma mentirinha, mas era uma mentirinha para esconder uma traição da mãe para um pai extremamente violento. Gente, imagina o medo dela. E outra, aguentar os berros do pai por uma coisa que ela não tinha nada a ver com isso, porque, coitada, se tinha uma vítima nessa história, é a Hannah e os irmãos dela. Ah, um desses irmãos que ela cuidava era um bebê. Tem mais essa, a Hannah tinha 16, 17 anos com uma responsabilidade grande assim e ainda teve que acobertar a traição da mãe. E quando a mãe voltava das viagens, sim, viagens, porque essa não foi a única vez. Quando ela voltava, ela trazia um cartão postal para Hannah ver os lugares bonitos que ela tinha conhecido. Nossa, achei macabro isso. A menina lá sofrendo e a mãe não teve a sensibilidade de enxergar que ali existia uma filha, que assistia a própria mãe trair o pai, que tinha que cuidar dos irmãos, enquanto a mãe estava com outro cara, que tinha que mentir para o pai toda vez que ele ligava atrás da mãe. Não, eu acho que ela só enxergou a si mesma nessa história. Eu fiquei aqui pensando, nessa época não tinha celular, né? Então as pessoas não tinham assim com o hábito de avisar que tá chegando, não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje. E se o
pai resolvesse voltar antes do costume. E se ele chegasse em casa e catasse lá a Hannah cuidando sozinha dos irmãos? Eu acho que ela ia até tentar mentir, mas não ia conseguir. E aí, gente, se ele já batia nela por muito menos que isso, se ele descobrisse uma coisa dessas, era capaz que ela nem saísse viva dessa história. Claro que isso é uma forma exagerada, né, de dizer, porque eu não acredito que ele faria uma coisa ao extremo assim com a própria filha, mas que ela ia apanhar muito, ela ia. Esse primo aí que morava na Itália era muito rico e ele tinha um apartamento lindíssimo onde ele ficava quando ia para o Egito. A mãe da Hannah usava o lenço na cabeça e mais aquele outro que cobre o rosto, né, que só deixa os olhos de fora. Só que quando o primo estava lá, ela se arrumava toda e mudava completamente a personalidade dela. A mulher ficava mais leve. A Hannah via tudo, a empolgação da mãe, a mãe cantarolando pela casa, colocava roupas bem diferentes daqueles panos pretos largos que ela costumava usar no dia a dia. Usava roupa justa, terninhos, maquiagem forte. Na hora de saía com o cabelo todo solto. A Hannah comentou uma coisa curiosa comigo, olha só. Lá na cidade que a gente vivia, as pessoas não conheciam a cara da minha mãe, eles só conheciam o olho e a voz. Então, se ela saísse na rua sem se cobrir, mesmo que tivesse com outro homem, ninguém ia saber que era minha mãe. Então, pelo que ela falou aí, a mãe nem se dava ao trabalho de esconder. Hoje, gente, a Hannah fala que esse episódio acabou com a vida dela. Ela é tão traumatizada com isso que hoje ela é incapaz de mentir. A Hannah me contou isso chorando. Não que ela queira sair mentindo por aí, não é isso. É mais sobre ter vivido algo tão forte que está ali empedrado dentro dela até hoje. De tudo que ela passou, das surras do pai e principalmente da mãe, do tapa na cara em vez de beijo, do casamento aos 12 anos, de saber que os seus pais a entregaram para um estranho, o ano que ela não pôde ir na escola por causa de uma carta que ela escreveu para um namoradinho, o hijab que ela teve que começar a usar aos 7 anos de idade, quando ainda era uma criancinha, de escutar a mãe apanhar do pai, da mudança de país, das reguadas na escola, de tudo isso, que já é coisa demais. A pior parte foi essa, foi ver a mãe traindo o pai e ela sendo obrigada a participar da traição. Não foi só ver e ficar quieta, não. A mãe a obrigou a ser cúmplice. A Hannah hoje enxerga isso como abuso. Na época, ela queria que a mãe fosse feliz, que separasse do pai, fosse viver um grande amor. Estava todo mundo muito traumatizado com as brigas dentro de casa. E o que ela queria era que aquilo acabasse. A Hannah me disse que os dois machucaram muito ela, tanto a mãe quanto o pai. Mas a mãe deixou feridas mais profundas, porque ela via como a mãe das amigas tratava as meninas. E com ela era tão diferente. Ela queria que a mãe a defendesse do pai, que não fosse tão manipuladora. Priscila, ela só me agradava para eu fazer as coisas que ela queria, do jeito que ela queria. Se eu fizesse algo diferente, ela acabava comigo. Ela não queria aquela mãe que às vezes fazia papel de amiga, mas ao mesmo tempo era autoritária. Não era uma pessoa que ela podia contar, confiar, nada disso. Depois que a Hannah cresceu mais, ela enxergou a vida de faz de conta que ela vivia. A Hannah me falou assim: era muita hipocrisia na minha casa. Para todo mundo, eles eram modelos de família religiosa, de família perfeita. Exemplo a ser seguido. Tudo uma mentira. Esse caso da mãe com o italiano não deu certo, o pai e a mãe continuaram casados. Quando ela tinha uns 21 anos, a Hannah conheceu um cara que morava nos Estados Unidos. Casou e foi viver com ele na América, mas essa já é outra história. O pai da Hannah morreu um tempo atrás e, pelo que a Hannah sabe, ele nunca descobriu a traição da mãe. Hoje, a mãe da Hannah está bem idosa, ela mora com os filhos no Brasil. A Hannah vai lá no Brasil de vez em quando, mas ela prefere ficar longe da mãe. Ela me disse que até hoje a mãe é uma pessoa muito amarga e que fica fazendo, sabe, leve-trás de um filho com outro. Que a mulher só quer discórdia. A Hannah acha que a mãe sente prazer no caos, que ela sente prazer em criar confusão. Hoje a Hannah é terapeuta nos Estados Unidos e por conta dos estudos e de muita terapia, ela identificou que a mãe dela é narcisista e o jeito que ela achou de lidar com tudo isso é ficando realmente distante da mãe. Gente, essa história tem tanta coisa para refletir. Tem a questão da violência doméstica, da mudança de um país sem preparar os filhos para isso, principalmente os adolescentes.
Tem o conflito cultural, um casamento infantil, fanatismo religioso, mas durante o tempo que eu escrevi e que eu mais pensei foi a relação entre mãe e filha, porque de tudo que a Hannah me contou, eu percebi que essa é a parte que mais machuca ela. Até porque, além de tudo que a Hannah passou, nada do que ela fazia para agradar a mãe nunca era o suficiente. E ela chegou ao limite dela, nela mesma, para agradar a mãe, que foi acobertar a traição da mãe para ver a mulher feliz. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu fazia aula de inglês com uma britânica que morava no Brasil. Uma confusão, né? Essa minha professora tinha uma mãe narcisista e um dos motivos que a fez mudar da Inglaterra para o Brasil foi ficar longe dessa mãe. Na época que ela me contou isso, ela me deu um livro para ler. Eu queria entender mais o que era uma mãe narcisista. E eu vou deixar esse livro aqui na descrição desse episódio. Eu fiquei muito chocada com o que eu li. Realmente, a mãe da Hannah tinha várias características de uma mãe narcisista. Ela tinha empatia zero pela filha, era extremamente controladora, não dava valor nenhum na menina, pelo contrário. Tudo que a Hannah fazia não estava bom. Eu nem preciso falar mais, né? Eu sou mãe e eu não consigo entender uma mãe capaz de cometer tanta atrocidade com uma filha. Eu não sei o passado da mãe da Hannah, mas pelo jeito a mulher tinha um sofrimento muito grande dentro dela. Ninguém que apanha do marido é feliz, né? Não é possível. Aproveitando que essa história é do Egito, tem um filósofo egípcio que eu adoro, que ele escreveu 7 leis universais. E uma dessas leis fala: o que está dentro, está fora. Então eu penso que uma pessoa só pode doar aquilo que está dentro dela, e olhando assim de forma muito superficial, essa mãe da Hannah só doou e continua doando mágoa, amargura, tristeza, descontentamento, revolta. Tá aí a importância de fazer terapia. Já falei isso aqui, porque é na terapia que a gente identifica muitas questões mal resolvidas que estão dentro da gente. Enxerga as dores internas e às vezes deixa de passar isso para frente. Se a mãe tivesse olhado para todos esses sentimentos mal resolvidos dentro dela, talvez a Hannah não tivesse passado por nada disso, ou de repente, até de forma mais branda. Eu falo a mãe porque é o foco dessa história, mas podia ser o pai também. Não vou estender mais porque esse episódio está ficando enorme, mas é isso. Eu acredito que a Hannah conseguiu ver essa dor. Teve até uma hora que ela disse para mim que eu não quero julgar minha mãe, mas também não quero ficar perto dela. Porque tem essa também, não é porque é mãe que tem que ficar do lado. Se não dá para conviver, se afasta. Eu penso que é muito melhor viver longe, com pouco contato, do que conviver com sofrimento. Eu não tenho essa ideia de que só porque é mãe tem que cuidar. Cuidar vem de afeto, de carinho, de amor. Quem não teve nada disso dos pais, por que tem que dar? Se conseguir, ótimo, mas se não, tem que se libertar, tocar a vida como der, do jeito e ficar longe se é o que dá, que seja. Essa é a história da Hannah. Na semana que vem, a gente viaja para a Alemanha para conhecer a história de uma brasileira que quase foi presa por causa do marido. Até a próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.